Luís. Paz, manos, paz, senhor. Estou aqui, Chelsea. Estou super impressionado pelos testemunhos que acabo de ouvir, por tudo aquilo que Deus está a fazer. E são coisas muito grandes mesmo. E estamos a ver aquelas promessas dele que ele nos deu na sua palavra acontecerem literalmente. Eu não imaginava que iria viver para ver aquela passagem que diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos a acontecer. E a Thaís acaba de nos dizer que isso acontece mesmo. E estou muito satisfeito. Dar os parabéns pelo término do curso, a Thaís, a Lídia também. Quero dar uma saudação especial a duas pessoas. A primeira é a Denise Sambo, que já é casada e está aqui a nos visitar. Valeu pela visita, Denise. E também a Régia, diretamente de Portugal. Paz do Senhor aí, Régia. É muito bom te ter e saber que estamos juntos. Então, vamos diretamente para a palavra, os 5 grandes. Vamos começar por fazer uma breve oração e vamos direto ao assunto. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo isto que acabamos de ouvir, todos estes testemunhos maravilhosos sobre aquilo que tu fazes e que nos mostram quem tu és, nos mostram quem nós somos, e nós somos muito gratos por perceber o teu amor, o teu agir aqui no nosso meio. Eu desejo, Senhor, espero que cada um destes testemunhos tenha encorajado aos teus filhos que estão a passar por situações semelhantes, ou que também estão a ansiar por alguma vitória, que estão em alguma luta, para que nós nos lembremos que é possível vencer e que tu de facto dás a vitória. Neste momento que nós vamos ouvir a tua palavra, queremos pedir que tu estejas aqui conosco, que tu possas iluminar o nosso entendimento, que tu possas desvendar os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei e que tu nos ajudes, Senhor, em cada um dos passos, em cada uma das palavras que formos a falar. No nome do Senhor Jesus Cristo, que sejas tu a falar com cada um de nós, Pai, e que nós possamos ouvir, entender e depois poder fazer, poder obedecer a tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Eu trouxe esse tema, os 5 grandes, era mesmo para trazer curiosidade. E eu vou dizer já de partida quais é que são estes 5 grandes que nós estaríamos a falar. O primeiro grande é o grande mandamento. Se tiver uma alma generosa que queira escrever isso no chat, é bem-vindo e muito obrigado já desde o princípio. Número 1, o grande mandamento. Número 2, a grande impossibilidade. Número 3, a grande questão. Número 4, o grande abismo. Número 5, a grande história. Mais uma vez, número 1, o grande mandamento. Número 2, a grande impossibilidade. Número 3, a grande questão. Número 4, o grande abismo. Número 5, a grande história. Então vamos lá, número 1, o grande mandamento. Vamos ler uma passagem que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versos 36 a 38. Nós já vamos ler muitas passagens, espero que isso não ofenda ninguém. O Edner já colocou para nós: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro, ou melhor, este é o grande e primeiro mandamento. Então esse é o grande mandamento.
Vamos lá ver como é que este mandamento estava no início, quando os israelitas receberam a lei. Nós podemos ver isso em Êxodo, capítulo 20, versos 2 a 6. À medida que nós formos avançando, os irmãos vão se aperceber que o nosso tema de fundo é idolatria. E nós vamos estar a conversar um bocadinho acerca disto hoje. Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Existe uma coisa muito interessante que diz nesta passagem. Se nós formos a pegar os verbos que se usam, são verbos que nos dão uma luz muito importante. A primeira coisa que Jesus diz aos israelitas, ou que Jesus faz, é situar a eles. Ele diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus é aquele que nos tirou da casa da servidão. E cada um aqui sabe qual é que era o seu Egito, qual é que era a sua servidão. Então, depois disto, nós vemos no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. A primeira coisa que a gente descobre é que esses outros deuses, esses ídolos, são coisas que nós temos, são coisas que nós podemos ter. Depois 4 diz, não farás. Ídolos são coisas que nós fazemos. Ali ele fala de imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós logo que olhamos para isto dizemos, estão a falar dos católicos, esse assunto é para eles, estão a falar de Maria, e viramos as costas. Ficamos tipo, ok, essa parte da pregação não é para nós. Mas, se formos a ver, ele diz assim, não farás para ti imagem nem semelhança do que há em cima nos céus. Não devemos fazer para nós mesmos nenhuma imagem, nem nenhuma coisa que seja semelhante a alguma coisa que esteja nos céus. Vamos falar do próprio Deus que está nos céus. Não devemos fazer nada que seja semelhante ou que ocupe o lugar de Deus. É o que essa passagem nos está a dizer. Depois, o versículo 5 diz, não as adorarás, nem lhes darás culto. Outras versões dizem, não te encurvarás. Então, o ídolo é alguma coisa que nós temos, que nós fazemos, ou alguma coisa para a qual nós nos encurvamos, alguma coisa que nós damos culto, que nós damos nossa atenção, que nós damos a nossa reverência. E eu agora vou pedir a participação de todos vocês. Eu gostaria que vocês me ajudassem, podem escrever no chat, quais são os ídolos que vocês têm visto no nosso meio, na juventude, os ídolos que se tem adorado, né? Um dos ídolos que eu tenho visto, eu vou começar, é o dinheiro, ou as riquezas. É um dos ídolos que eu tenho visto. Quais são os que vocês têm visto? Lídia diz aqui, diz a própria imagem, muito bem. Redes sociais, Instagram, muito bem. Thaís diz sexo. Joyce diz amor. Arthur diz trabalho, muito bem. Concordo com todos eles. Thaís diz namorado. Depois Chelsea, marido, homem, casamento. Vida de aparência. Maria Miquelina diz redes sócias. Acho que queria dizer sociais. Dinheiro, felicidade. Exatamente. Todos esses, de facto, são ídolos que têm estado no nosso meio. Poder, comida, influência. Esses, de facto, são grandes ídolos. Sucesso. Tem um pregador, Tim Keller, ele diz assim, ídolo é algo bom
mas que se tornou algo indispensável. Se formos a ver, as coisas que estão aqui, todas elas, no seu devido contexto, são coisas boas, excepto uma e outra, mas a própria imagem é uma coisa boa. Redes sociais são boas, o sexo é bom, tudo no seu devido contexto. Amor, trabalho, marido, namorado, casamento, vida da aparência é mau. Redes sociais, felicidade, todas essas coisas são coisas boas, mas elas se tornam más quando tornam-se coisas indispensáveis, quando se tornam coisas que, se nós não tivermos, a nossa vida não terá sentido. A nossa vida, como quem diz, se eu não tiver esta coisa, para mim vale a pena morrer, sinto-me vazio. São Agostinho, ele dizia assim, quando ele definia pecado, ele dizia que pecado é amor desordenado. Isto é, pecado é quando nós temos um amor que não obedece uma hierarquia. Por exemplo, entre família e trabalho, nós sabemos que a coisa que está em primeiro lugar entre essas duas é família. Então, quando nós colocamos trabalho antes de família, e isso não é só para casados, isso é para todos nós temos uma família. Quando colocamos trabalho ou escola acima de família, isso já se torna um pecado, já é uma coisa que está sem ordem. Quando nós colocamos qualquer outra coisa acima de Deus, já está fora de ordem. Até mesmo quando nós colocamos o nosso ministério acima de Deus, isso já é uma coisa que está fora de ordem. Quando colocamos as coisas que Deus nos dá, as bênçãos de Deus em cima do próprio Deus, isso já está fora de ordem. Agora vamos dizer uma coisa interessante. Vocês lembram-se, né? Sabem disso, história, que existem muitos deuses gregos, muitos. E muitos deles têm o seu equivalente romano, né? As mitologias costumam ser as mesmas. Eu vou subir aqui para ver os deuses que foram colocando. Há alguém que colocou ali, que colocou amor. Havia uma deusa chamada Afrodite. Era a deusa da beleza e deusa do amor. Então, a ver que quando nós colocamos o amor como a coisa mais importante, o ser amado, o amar, nós na verdade estamos a adorar a Afrodite. Tem nome essa pessoa. Aqui alguém colocou prosperidade ou colocou sucesso. Existia um deus chamado Tique, o deus da prosperidade, o deus da fortuna. Alguém colocou autoimagem, não é? Havia uma deusa chamada Hebe, deusa da juventude. É interessante que música também pode ser um ídolo. Quando tu és daquelas pessoas que dizem assim, eu sem música não vivo. E estás a falar a sério quando dizes isso. Eu não consigo passar um dia sem música. E estás mesmo, you mean it, estás a sério, não consegues passar um dia sem música. Quando o teu telefone... Quando o teu cartão de memória se corrompe, para quem ainda usa cartão de memória, parece que tiraram uma parte de ti. E o deus Apolo era o deus da luz, da música e da arte. É interessante que haviam deuses chamados Abeona e Adeona. Eram os deuses das viagens. Agora muitos de nós, tu perguntas, o que tu gostarias de fazer? Eu gostaria de ser alguém que viaja muito. Eu gosto de viajar. Há vezes que esse teu gosto de viajar pode se tornar um ídolo. Mais interessante ainda, Dionísio, deus do vinho. Para aquele pessoal que tenta nos provar que Jesus transformou água em vinho para o bem de todos nós. Podem estar a adorar Dionísio sem saber. E depois havia uma deusa chamada Hera, a deusa do casamento. Dá a ver que tem nome essas coisas.
E nós às vezes olhamos, ficamos tipo, mitologia grega, deuses gregos, mas nós próprios estamos a adorar esses mesmos deuses, só não sabíamos que têm nome. E essas coisas começam a tornar-se muito importantes, começam a tornar-se indispensáveis, começam a tornar-se fundamentais. Mas lembrem-se, amados irmãos, nós só temos um Deus. E nós vamos assim para o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto diz assim: a grande impossibilidade. Vamos lá ler Mateus 6, 24. Estamos agora no segundo ponto, a grande impossibilidade. Vamos ler Mateus 6, 24. Essa passagem os irmãos conhecem muito bem, já leram muitas vezes, se calhar até já pregaram acerca dela. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E depois eu coloquei de forma intencional os versículos em ordem invertida. Vamos ler os 22 e 23 agora. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Essa passagem, quando você lê, parece estranha, parece que... Por que Jesus está a falar de olhos quando fala de dinheiro? Por que Jesus fala de olhos bons, corpo, quando está a falar de dinheiro, quando está a falar sobre servir a Deus e a mamon ou as riquezas? É porque o dinheiro tem a capacidade de nos cegar. Já perceberam que quase poucas pessoas aceitam ou sabem que são gananciosas? Sempre que tu quiseres falar sobre ganância, quiseres falar sobre avareza, ninguém vai achar que é avarento, ninguém vai achar que é ganancioso, ninguém vai achar que gosta muito de dinheiro, ninguém. Todo mundo vai dizer que é trabalhador e que quer melhores condições de vida, né? Mas ninguém vai conseguir ver que ele ama isso. Aqui Jesus diz assim, que os teus olhos, eles são a candeia, são a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, ou se os teus olhos estiverem em boa condição, o teu corpo todo vai ter luz. Mas se os teus olhos não estiverem em boa condição, forem maus, o teu corpo estará em trevas. O que ele quer dizer com isso? Que muitas das vezes tu não consegues ver quando tu és ganancioso. E por que eu estou a falar sobre isso? Sobre ganância? Porque nós jovens somos aqueles que estão na faixa etária de correr. Todos estamos ali, formar-se, trabalhar, correr, fazer dinheiro, estar em 2 empregos, ter fonte de renda, estar na long reach, estar aqui e ali, ser empreendedor. E todos nós estamos atrás disso. Estamos ali, eu tenho que trabalhar. Alguns de nós trabalham 12 horas por dia. Alguns de nós saem do trabalho, entram às 8, saem às 19, 20, 21, 22. Alguns trabalham de segunda a sábado, outras vezes domingo. E o mais engraçado é que mesmo se sentindo cansado, a pessoa tem orgulho daquilo. A pessoa diz assim, estou a vir do job. E como é que estás? Estou bem, graças a Deus. Job. Que tal, novidades? Não há nada, man, é só job. E ele diz aquilo com uma alegria, tipo, job. Vamos lá sair neste final de semana? Não posso, man, tenho job. Job está a me apertar. Principalmente se encontrar essa pessoa com uma lancheira, vai ficar tipo, job. Depois vai acariciar a lancheira. Tipo, meu job. O teu job ficou o teu carinho, mas é uma coisa que está a te ocupar. Das 24 horas que tu tens, te ocupa 10 horas. Ficam 14. Dessas 14 tu dormes mais 6. Depois levas mais 1 hora ou 2 horas com todas as tuas refeições e vês que levas mais 1 hora ou 2 a ir e voltar para o trabalho. E percebes que o teu dia, essencialmente, está a ser ocupado por trabalho, está a ser ocupado por ir atrás do dinheiro. E nós nunca vemos que isso pode estar a ser exagerado, que isso pode estar a ser um ídolo. Como alguém escreveu que o trabalho, muitas das vezes, torna-se um ídolo.
e começas a buscar dinheiro. E é engraçado que dinheiro faz uma coisa, ele nos deixa cegos para duas coisas. Nós não nos importamos com como é que o dinheiro vem e não nos importamos com como é que gastamos o dinheiro. Se tu no teu trabalho, se tu sabes que tu até podes dizer, tipo, eu não faço nada de mal, mas tu sabes que teu trabalho, a maneira que ele ganha dinheiro é uma forma desonesta. Tu na tua função pode até ser honesto, mas a forma como a tua empresa como um todo ganha dinheiro é através de fuga ao fisco, é através de muitas outras maracutaias que não são honestas, mas tu não te interessas. Tu não te importas com como é que tu gastas o teu dinheiro. Às vezes tu não consegues doar quando a ação social diz, temos um jovem com necessidade, tu doas 100 meticais, 50, 150, mas depois tu comes uma pizza de 700 meticais, sem piscar, sem precisar refletir acerca disso. Mas quando um irmão teu pede alguma coisa, quando alguém em necessidade, tu pensas, tu sentes que estás a gastar dinheiro. Isso é um grande perigo. Aqui Jesus diz assim, nós não podemos servir a dois senhores. Por que ele diz isso? Sempre que nós tivermos mais de um Deus, será impossível servir os dois. E sempre que nós tivermos um Deus além do Senhor Jesus, será impossível servir a Jesus. Vou dizer isso aqui de novo. Sempre que tu tens mais de um Deus, é impossível tu servir os dois. É uma impossibilidade lógica mesmo. Por quê? Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou vai aborrecer-se de um e amar ao outro. E eu gosto dessa versão, essa é a Almeida Revista Atualizada. Aborrecer-se significa ficar cansado de, ficar bored, perder o interesse. E nós conseguimos ver, infelizmente, muitas pessoas a aborrecerem-se do nosso Deus, a aborrecerem-se dos encontros de jovens, a aborrecerem-se da oração, do jejum, da leitura da palavra, da comunhão, a aborrecerem-se da santidade, a aborrecerem-se da obediência a Deus, do esperar em Deus. Então, uma das coisas que vai acontecer quando tu tens dois deuses é que tu vais te aborrecer de um, vais cansar, um deles vai aborrecer-te. E a outra coisa que ele diz é tu vais mostrar devoção a um e desprezar o outro. Não há escapatória, tu vais cair numa destas duas. Ou tu vais te dedicar mais a buscar a tal coisa que tu queres, seja dinheiro, seja muitas vezes até um namorado, uma namorada, um casamento, um emprego, qualquer outra coisa, teu corpo, tua beleza, tu vais te dedicar mais a isso do que ao próprio Senhor Jesus. Sempre que forem dois, já não vai ser possível servir aos dois. Então nós vamos para o nosso ponto 3, a grande questão. Qual é que é a grande questão? Nós vamos ver Mateus 19, 16 até 22. Mateus 19, versos 16 até 22. Isso aconteceu quando um certo jovem foi ter com Jesus. Ele fez uma pergunta muito boa, muito interessante, muito importante até. E teve uma resposta também muito à altura, da forma como só Jesus consegue. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. E depois Jesus lhe responde, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Essa passagem é muito interessante. Primeiro,
esse jovem aproxima-se e diz assim: que farei eu de bom? O que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde: por que tu me perguntas acerca do que é bom? Por que Jesus respondeu a ele assim? A resposta está nos verbos. Ele pergunta: o que é que eu farei? Lembra-se lá em cima que nós dissemos que ídolo é alguma coisa que nós temos ou que nós fazemos. Ele vem e diz: o que é que eu vou fazer que seja bom, que vai me dar a vida eterna? E Jesus lhe diz tipo: ei, por que tu estás me a perguntar acerca do que é bom? Acerca daquele que é bom. Bom só existe um. O que Jesus estava a dizer é o seguinte: para tu herdares o reino dos céus, não é fazendo ídolos, não é fazendo o próprio Deus, não é construindo um Jesus que tu vais conseguir herdar o reino dos céus. Ele diz: bom só existe um. Então, todas as coisas boas, quando estão fora de Jesus, elas são más. Por isso é que Jesus disse isto. Só existe um bom. Só em Deus é que existe coisa boa. Mas depois Jesus diz: ok, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então ele pergunta: quais mandamentos? Jesus lhe responde. Olhem a resposta de Jesus. Ele, de forma intencional, Jesus pega aqueles mandamentos que estão direcionados ao próximo. Nós sabemos que os 10 mandamentos tem uns que estão direcionados a Deus. Amarás a Deus, não dirás o nome de Deus em vão, guarda o sábado, são coisas que estão relacionadas a Deus. E Jesus aqui responde todos aqueles que não estão relacionados a Deus. Ele diz: não vais matar, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele, de forma intencional, deixou aqueles primeiros lá, que tem a ver com amar a Deus. Então, o jovem lhes responde: Jesus, se for acerca disso, eu tenho feito tudo isso. Eu já faço isso desde que eu sou menino, desde a minha juventude, que eu estou a tratar todos esses mandamentos. E aqui a Bíblia não nos diz que Jesus lhe disse que ele estava a mentir, ou que alguma das pessoas ali presentes replicou e disse: é mentiroso. Então, a princípio, podemos inferir que ele era um rico que de facto era honesto, que fazia boas obras. Era alguém bom. E Jesus lhe diz assim: ele começou por perguntar acerca de ser bom. Jesus lhe introduz o tópico de ser perfeito. Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. A palavra que se usou aqui no grego para triste é a mesma que nós usamos para luto. Ele saiu de luto, ele saiu mesmo devastado. Então ele começa a pergunta a dizer: que farei? E Jesus lhe responde a dizer: se queres ser. Não é acerca de fazer coisas, é acerca de ser. É acerca de ser alguém. E nós podemos fazer 1000 ídolos. Nós podemos ir atrás de muitas coisas que a princípio vão nos dar felicidade, vão nos dar significado, vão nos dar um sentido. Nós podemos até fazer algumas coisas porque temos um déficit em nós, né? Como se diz, todo excesso revela um déficit. Nós podemos querer mostrar que nós somos pessoas inteligentes e estudar, nos debates mostrarmos que nós estudamos, que nós somos pessoas entendidas. Podemos tentar buscar nossa realização no casamento. Vamos casar, depois em ter filhos, vamos ter filhos, depois em ter mais filhos, depois nesses filhos crescerem e estudarem, serem inteligentes. Sempre que os nossos sentidos estiverem em outras coisas, nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nós nunca vamos chegar no momento em que vamos sentar e vamos dizer: já estou bem. Quando nós muitas das vezes dizemos assim: eu quero uma vida melhor, eu estou a trabalhar para ter uma vida melhor. O que é uma vida melhor? Ou melhor, quando é que tu chegarás a um ponto
em que não vai ser possível melhorar. A tua vida melhor do hoje pode ser, ok, ter um carro. Quando tu tiveres um carro, vais poder melhorar dali. Vais poder ter um carro melhor, vais poder ter dois. Quando receberes 50 mil, vai haver um melhor. Vais poder receber 75, vais poder receber 100. Então, é um engano quando nós dizemos a nós mesmos que eu só quero condições melhores para minha família, eu quero uma coisa melhor, melhor, melhor. Até mesmo o melhor emprego que tu queres, quando estiveres lá, vai chegar um momento em que vai haver um melhor emprego que aquele. E o mundo nos veste, nos entrega isso dizendo assim, tu tens que procurar a tua melhor versão. Essa busca nunca vai acabar. Tu sempre vais ter uma melhor versão que aquela, que aquela, que aquela. E isso nos leva para o grande abismo que está em Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, nada satisfaz fora de Cristo. E quando a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, quer dizer que Deus não colocou tempo, tipo eternidade. A eternidade não é acerca de tempo, é acerca de uma pessoa que é eterna, é acerca de Jesus. Então tu vais colocar lá sabedoria. A sabedoria não vai conseguir encher esse espaço da eternidade. Tu vais colocar riquezas, não vais conseguir colocar riquezas lá. Lembram-se quando morreu Lázaro, Jesus vai para ali, vem Maria e Marta, elas vêm a correr e encontram-se com Jesus. E as duas dizem a mesma coisa: Senhor, se tu estivesses aqui antes, meu irmão não teria morrido. Quando Maria diz isso, Jesus se emociona e chora. Quando Marta diz isso, ela diz assim, Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus lhe responde, assim, uma coisa como, vou parafrasear, ele diz, eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Creia somente, ele vai ressuscitar. Depois Marta responde, sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Depois Jesus lhe responde, eu sou a ressurreição e a vida. Essa resposta é muito forte. Marta, quando olhou para aquilo, disse assim, sim, eu sei, ele vai ressuscitar. No último dia, as pessoas vão ressuscitar. Jesus disse, não, ressuscitação não é acerca de dia, não é acerca de momento. Eu sou a ressurreição. Já viram que há certas coisas que Jesus diz que ele é, que nós achávamos que eram trajetos. Ele diz, por exemplo, tu dizes assim, eu quero vida, eu quero viver, eu quero curtir a vida. Então eu quero viajar, comer, beber. Jesus diz, não, eu sou a vida. A vida não são essas coisas, a vida é uma pessoa. Ele diz, eu sou o caminho. Lhe perguntaram, o que é a verdade? Certa vez, Jesus diz, eu sou a verdade. Então, tu não vais conseguir ter felicidade buscando a felicidade, porque a felicidade é uma pessoa. Não é ter coisas, não é possuir coisas, não é progredir, não é ser melhor. É uma pessoa. A vida é uma pessoa. A felicidade é uma pessoa. A alegria é uma pessoa. Tanto que, quando você tem um fruto do espírito dessa tal pessoa, você tem amor, você tem gozo, você tem paz. Essas coisas que você está a buscar serão um fruto de tu teres a pessoa que é essas coisas, que dá essas coisas. Então, meus irmãos, nós devemos de facto identificar todos os ídolos que estamos aí a adorar, que descobrimos hoje que muitos deles têm nomes, e nós devemos romper o nosso relacionamento com eles. Isso nos leva para a nossa conclusão, a grande história. A grande história. Está em João. Os irmãos conhecem essa história aqui.
Isso é na crucificação de Jesus. Ah, vou-vos contar uma história que inicialmente vai ter muita graça, porque, bem, é cômico. Tipo, não consigo dar uma outra justificação. A história é realmente cômica, mas era assim que acontecia, né? Nós não podemos viver hoje e pensar que as condições em que nós vivemos hoje sempre foram estas. Então, nos tempos antigos, nos tempos lá que Jesus vivia, ah, existia, existiam casas de banho públicas, banheiros públicos. E as pessoas, quando faziam as suas necessidades maiores, o número dois, como dizem as senhoras, as mulheres, sentavam-se todos no mesmo sítio, lado a lado, assim, como se estivessem a sentar no chapa. Então estavam ali sentados lado a lado e estavam muitas das vezes separados apenas por uma fina cortina, mas todo mundo sabia que aqui ao lado está Arthur, aqui ao lado está Rafa, claro, os homens de um lado, mulheres do outro. Então eles colocavam músicos a tocarem ali fora para abafar o barulho de flatulência. Flatulência é. Em português não tem um termo bonito para flatulência. É o que nós chamamos de peidar, de gases. Valeu, Arthur, gases. Muito bem. Então, eles tocavam música lá de fundo, para no momento que as pessoas estivessem a soltar gases não se ouvisse. E ali à frente passava água como se tivesse um pequeno tubo meio aberto onde passava água e as pessoas tinham uma esponja como qualquer outra, uma esponja marítima. E nessa esponja eles usavam uma espécie de caniço de isopo, picavam a esponja, molhavam na água e a pessoa se limpava. Depois a pessoa passava ali na água novamente e entregava a esponja ao seu colega ao lado. Então todo mundo ali usava a mesma esponja. E a glória a Deus por sermos do século XXI e já existir papel higiênico. Naquela altura dividiam todos aquela mesma esponja e cada um picava ali, lavava, limpava-se e prontos. E eram assim os banheiros públicos naquela altura. Então, há uma coisa interessante que é contada quando Jesus está a ser crucificado. A grande história é exatamente esta. Deus veio ao mundo, habitou entre nós, ele sofreu tudo aquilo que nós sofremos, que vamos sofrer. Ele foi tentado, ele obedeceu ao Senhor, ele viveu aquela vida que nós nunca poderíamos ter vivido e morreu aquela morte que nós deveríamos ter morrido, mas que nós não iríamos suportar. E já quando ele está na cruz, a Bíblia diz assim: depois, vendo Jesus que estava tudo consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa história toda que eu contei sobre o banheiro público era para nós chegarmos aqui. Essa esponja que eles picaram com esse caniço de isopo, muito provavelmente era uma esponja daquelas que era usada para as pessoas se limparem depois de fazerem as suas necessidades fisiológicas. Só para vermos como o nosso Senhor foi desprezado, como ele foi... não consigo usar até termos para descrever isto. Como ele foi
como nós maltratamos a ele. Ele pediu água, ao invés de dar água, demos vinagre. E como se não bastasse, nós, para lhe dar esse tal vinagre, usamos uma esponja, que muito provavelmente foi uma esponja que usaram para pessoas se limparem numa casa de banho pública. E depois de ver isso, você consegue entender aquelas passagens nos Salmos que dizem que algumas pessoas vão beber o cálice da ira do Senhor, vão beber da sua escória. E escória é exatamente isso, são fezes. E Jesus Cristo bebeu isso por nós. Para que justamente nós não tivéssemos nenhum outro Deus além dele. Nós terminamos uma temporada, vamos começar uma outra. Estivemos a aprender muita coisa sobre perdão, relacionamentos familiares, mas eu queria lembrar a cada um dos jovens, a cada um de nós, que nós não devemos ter nenhum outro Deus além do nosso Senhor. Eu nunca ouvi que Maomé sofreu tudo isto. Nunca ouvi que nenhum outro Deus sofreu tudo isto. Mas o Senhor Jesus sofreu tudo isto por nós. Então, amados irmãos, espero que essa mensagem tenha encorajado a vocês a amarem mais ao Senhor Jesus, a amarem mais a cruz que Ele carregou e a nos livrarmos de todos esses outros deuses que não satisfazem, que não nos preenchem, que nos prometem coisas vazias, que nunca cumprem o que prometem. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia e por tu seres sempre conosco. Pedimos, Pai, que tu possas fixar esta palavra nos nossos corações, que tu possas ajudar-nos, ó Deus, e ajudar-nos a livrar-nos dos nossos ídolos, a livrarmos-nos dos deuses falsos, de todas essas coisas que nós vamos atrás, para que nós possamos somente nos render a Ti e entregarmos-nos somente a Ti. Senhor Deus, nós reconhecemos que não há nenhum outro Deus fora de Ti, e que acima de tudo não houve nenhum outro Deus que veio até nós além de Ti. Abençoa cada um dos jovens que esteve a ouvir esta mensagem, que ela possa entrar nos nossos corações e que ela possa produzir fruto. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ajuda-nos a amar-te cada vez mais e a obedecer-te cada vez mais. Para não regrar o teu nome, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém.